Seja bem-vindo ao programa O Valor da Água. Meteorologista do CEPAGRE apresenta gráficos que apontam o início do período de estiagem e a previsão para os próximos meses. Veja também, Quartel do Exército de Jundiaí participa do programa de elaboração do Plano de Contingência para Enfrentamento da Crise Hídrica proposto pela Fiesp e a criação de um grupo de trabalho para a preservação de recursos hídricos. Confira esses e outros assuntos agora no programa O Valor da Água. A escassez de água e medidas para contornar essa realidade já são assuntos comuns em nossa região, principalmente a partir do ano passado. No CEPAGRE, em Campinas, a dimensão da atual crise hídrica pode ser identificada por meio do comparativo de balanços hídricos, avaliados há mais de 120 anos. Após um longo período de estiagem atípica, com situações de racionamento em vários municípios da região, as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí seguem em recuperação. Para saber mais detalhes sobre esse momento histórico, fomos até o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE, em Campinas, que realiza medições de chuvas, temperaturas, entre outras variáveis, desde 1890. Nós temos uma média que é esperada mais ou menos em torno de 1.300 milímetros ao ano, né? E nós tivemos alguns períodos com redução desse volume de chuvas, com chuvas entre 800 e 900 milímetros ao ano. O verão de 2013, 2014 e 2014, 2015 não veio a chuva esperada, ou seja, os fenômenos meteorológicos que deveriam ter atuado nesse período não atuaram, que são os responsáveis pelas chuvas. Nós estamos diante de uma incerteza climática bastante grande. Nós não sabemos, por exemplo, como será o próximo verão. De acordo com os levantamentos realizados pelo CEPAGRE na região de Campinas em 2013, o balanço hídrico, indicado nas cores azul e vermelha, quando sobra ou falta água, respectivamente, apontou que houve redução da chuva a partir da primavera. Em 2014, na maioria dos meses, mais uma vez a barra indicada em vermelho aponta que o volume de chuva esperado ficou abaixo da média, o que resultou em um extrato do balanço hídrico negativo em quase todo o ano, com deficiência no índice pluviométrico de 400 milímetros. De acordo com a meteorologista, o resultado apresentado pode trazer consequências às próximas estações, quando a incidência de chuva normalmente sofre redução. No verão, nós temos em torno de 50% da chuva que acontece durante todo o ano. Então, o que nós temos de informação e o que nós podemos esperar são condições dentro da climatologia, que é a redução das chuvas em março, quando a gente tem o fim do verão e o começo do outono, que a gente tem a redução das chuvas para em torno de 20% do total anual. Não significa que a chuva não ocorra, ela ocorre, mas num menor volume, menos importante, de forma que não é suficiente para a recuperação dos mananciais, dos reservatórios de água, né? Essa é a situação climática que ocorre na nossa região. Uma realidade que só poderá ser revertida com o consumo consciente neste e nos próximos anos. Com essas chuvas que tivemos, nós não retornamos ao primeiro nível de volume morto, ou seja, nós estamos com uma deficiência da represa em termos de volume de água acumulado muito pequeno. Então, assim, nós precisamos de um grande volume de chuva, um período muito positivo das chuvas, né, para que a represa possa se recuperar em termos de volume de água. Então, são anos, em torno aí de 4 a 5 anos de chuva dentro da normalidade, para que a represa Cantareira volte a ter um nível dentro daquilo que a gente conhece dos últimos anos que houve na represa Cantareira. Você sabia que as águas subterrâneas correspondem a 97% da água doce líquida disponível no planeta? Nossa equipe foi em busca dessas e de outras curiosidades sobre o assunto. Confira. Vinícius, inicialmente, qual o conceito de maneira prática de água subterrânea? Bom, a água subterrânea ela tem origem no ciclo hidrológico, que é aquele sistema pelo qual a natureza faz com que a água circule dos oceanos para a atmosfera e daí para os continentes e que retorna
subterrânea ou superficialmente para os continentes. Então, a água subterrânea, dentro desse ciclo, é a porção que precipita nos continentes, penetra no subsolo e se armazena nos aquíferos. Os aquíferos são formações rochosas que armazenam a água e que têm uma permeabilidade suficiente para permitir que ela se movimente. E nas bacias PCJ, quais são os principais tipos de aquíferos existentes? Bom, as bacias PCJ têm uma condição geológica específica que lhe possibilita ter tanto aquíferos porosos quanto aquíferos cristalinos. Os principais aquíferos existentes na bacia, principalmente nas áreas mais densamente povoadas, são o aquífero Tubarão, que é um aquífero poroso, composto por rochas sedimentares, e o aquífero cristalino, que é um aquífero fraturado, composto por rochas ígneas. E na prática, então, como captar as águas desses aquíferos? Bom, as águas subterrâneas elas podem ser captadas através de poços tubulares, popularmente conhecidos como poços artesianos ou poços semi-artesianos. Então, para a gente entender de uma vez por todas, qual é a importância das águas subterrâneas? A principal ou as principais importâncias? Bom, a água subterrânea corresponde a 97% da água doce líquida disponível no planeta. Infelizmente, a água subterrânea ela ainda é pouco reconhecida pela população, apesar de ser extremamente utilizada. Se a gente pensar no estado de São Paulo, aproximadamente 70% dos municípios são atendidos parcialmente ou integralmente por águas subterrâneas. Então, muito obrigado, Vinícius. Eduardo Oliveira, de Rio Claro, para o programa O Valor da Água. No mês de maio, Campinas recebeu a visita do secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, para assinar a resolução que cria o grupo de trabalho voltado à preservação de recursos hídricos. Nós estamos aqui dando sequência. Nós tivemos recentemente um momento importante que foi no nosso IAC agronômico, quando nós tivemos no último dia 14, o Dia Mundial, o Dia Nacional de Conservação dos Solos, adotando novas normas, e naquele dia constituímos também um grupo de trabalho com o PCJ. E agora, dando sequência a esse convênio, já designando as pessoas que serão responsáveis pela implementação de ações que vão nos integrar também de uma forma bastante destacada. A primeira medida colocada em prática no encontro foi a assinatura pelo secretário do Estado e a Fundação SOS Mata Atlântica do termo de cooperação para a recuperação das nascentes em regiões consideradas críticas em relação à crise hídrica. Essa parceria permitirá que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento indique à ONG quais são as propriedades que necessitam ser ambientalmente recuperadas. O principal objetivo é viabilizar a regularização das matas ciliares de propriedades localizadas no entorno das bacias hidrográficas. O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, também realizou a assinatura do termo de cooperação do Plano Municipal da Mata Atlântica. O convênio que nós estamos assinando hoje é justamente para isso, é para facilitar tanto o Estado quanto o município. Uma pessoa que tem uma dívida ambiental, ela pode aproveitar uma propriedade que está degradada e usar aquele termo de compensação ambiental para fazer a recuperação dessa propriedade. Geralmente propriedade onde existam nascentes de água, porque a preocupação são duas. A primeira é com a recuperação do verde, do meio ambiente. A segunda é fazer essa recuperação justamente em áreas de nascentes para poder ter a preservação das nossas nascentes e, portanto, dos nossos rios, dos nossos cursos de água. Primeiro, a crise hídrica merece soluções emergenciais e isso está se fazendo com a economia de água, com medidas de ajustes no campo da agricultura, de sistemas de irrigação. Nós estamos revendo também outorgas, zelando para que elas sejam respeitadas as outorgas feitas e outorgas que estejam irregulares possam passar por um processo de análise. Nós temos um tempo para que isso ocorra, então essas são as medidas imediatas. Em relação à parceria com a Fundação, a Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
foi firmada a resolução da Secretaria que institui um grupo de trabalho para promover a troca de informações, dados técnicos, experiências e a cooperação técnica na área da gestão integrada dos recursos hídricos. As propostas envolvem a implantação de programas, projetos de recuperação, conservação e preservação dos recursos hídricos, ações relacionadas ao cadastro ambiental, plano de regularização ambiental e programas de pagamento por serviços ambientais. Então esse grupo de trabalho é o que na prática vai vai elencar as ações que serão feitas nesta parceria, colocando aí os locais, as propriedades, enfim, os valores que serão arrolados, que serão incluídos nesta parceria. Esse é um passo importante, porque dá a direção, dá a amplitude que precisa ser dada, a consequência, na verdade, para a formalização desse ato que foi iniciado lá no IAC há 15 dias atrás. O que eu acho importante é que o PCJ está fixando parâmetros que não são só de pedido de compensação, mas isso está dentro de um contexto, de um planejamento mais integrado e racional aqui da preservação de recursos. Como deputado, eu tive um momento de muita satisfação. Eu fui o relator do anteprojeto da Constituição Estadual. Isso foi em 1989. E lá nós introduzimos o conceito de comitês de bacia hidrográfica. Que bom que esses comitês estão se convertendo cada vez mais em órgãos atuantes que permitam esse planejamento integrado. Arnaldo Jardim apresentou ainda o projeto inédito de fitogeografia desenvolvido pela Secretaria de Agricultura em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente para auxiliar no processo de recomposição da vegetação nativa do estado de São Paulo. É um trabalho pioneiro que tem por objetivo servir de ferramenta para orientar a escolha de espécies para plantio em situações de recuperação de áreas desmatadas ou degradadas. Então isso propicia uma qualidade muito superior no sentido de recomendação de espécies com uma maior garantia de que elas representem a realidade, representem a identidade daquela região. A região do PCJ seria a mesma do restante do estado, só que o PCJ tem um trabalho muito mais organizado. Então, como já estão acontecendo uma série de ações no sentido de fazer o repovoamento de vegetação, como, por exemplo, o projeto de nascentes, o projeto de matas ciliares, ele atende especificamente a essa demanda. Se permite que você faça a consulta através de um mapa, né, que está no site da CAT, está disponível para qualquer interessado, para que ele indique, através de uma tabela, as espécies mais adaptadas para aquela situação e com características que permitam uma melhor qualidade do projeto. O próprio site ele vai dando as instruções, tem uma explicação do que é o projeto, né? A parte de metodologia, de como é que foi feito o levantamento, de como que se justifica, né, aquelas informações. E ele tem um tutorial para mostrar todas as alternativas de uso das informações que esse projeto gera. E a partir dali é feito através de um link, né? Ele remete direto ao mapa, né, onde estão as informações. E nesse mapa, com o uso desse tutorial, é possível fazer a geração dessa tabela para dar indicação das espécies. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, colocou em prática um programa de elaboração do plano de contingência para o enfrentamento da crise hídrica. Uma das ações da campanha de conscientização está sendo aplicada no Exército de Jundiaí. Além da palestra, com o tema A Escassez Extrema e Influência dos Ciclos Solares no Clima, o público presente também foi convidado a se envolver com a proposta, por meio da execução de um plano de contingência para o enfrentamento da crise. Nossa conta de água, por exemplo, era da ordem de preço médio, né? De R$35 mil. Nós reduzimos para cerca de R$20 mil. Pesquisando onde tem vazamento, economizando no consumo, nós poderemos chegar à redução de mais de 20% e contribuindo assim para auxiliar nessa crise hídrica. E, inicialmente nós começaremos nas subunidades e no pavilhão de comando, ou seja, em todo o aquartelamento. E, em seguida seguiremos para o hotel de trânsito do militar, para a região da Vila Militar e todo o complexo sob a administração militar
do 12º Grupo de Artilharia de Campanha aqui em Jundiaí. É uma estrutura bem grande, que tem um consumo de água e, consequentemente, nós vamos trabalhar em toda a área, inclusive na região do pavilhão de viaturas, onde que as viaturas são lavadas. Além do quartel do Exército de Jundiaí, este trabalho também está em uma escola do Senai e do SESI na cidade de Americana. No caso do Senai, que apresenta mensalmente uma planilha com os resultados, a redução já atingiu patamares de 50% apenas com a instalação de redutores. E você, qual a sua colaboração para combater o desperdício em casa? Confira a seguir uma das dicas que podem fazer a diferença no quadro Faça a Sua Parte. Você sabia que todo o lixo jogado na rua vai parar nos mares? Pois é, mesmo que você esteja longe da praia ou de um rio, tudo que se joga fora do lugar correto sempre vai para a água. Papelzinho de bala, sacola plástica, bituca de cigarro, esses e outros objetos, quando jogados na rua, além de sujá-la, acabam nas galerias de águas, carregados pelo vento ou pelas chuvas, e terminam mesmo que em pequenos pedacinhos, em rios, lagos e mares. Então, faça a sua parte, jogue o lixo no lixo e quando não encontrar uma lixeira por perto, guarde o lixinho na sacola e descarte ao chegar em casa. Legal mesmo é ter a casa sempre limpa, o planeta agradece. Participe também com as suas dicas. Envie um e-mail para a nossa equipe comunicapcj@agenciapcj.org.br. Contamos com o seu apoio. O Valor da Água fica por aqui. Obrigado e até o próximo programa.